Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, diante da presença de Deus, eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo de número 21 ao 24, que é assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe o anel na mão e a alparca nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai, comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabemos que Jesus, ele veio a essa terra há 2000 anos atrás. Jesus, com 30 anos de idade, ele vai até João Batista pedir para que João Batista o batiza. E João Batista fala: o Senhor que vem a mim para me batizar, eu que careço ser batizado pelo Senhor. Então Jesus vai: me batiza para que cumpra toda a justiça. E Jesus foi batizado por João para cumprir o seu ministério aqui na terra, porque ele ia passar por um grande processo. Ele ia ter que passar pelo deserto, e ele passou pelo deserto e venceu o inimigo. Foi tentado, foi provado, mas ele venceu o inimigo. E Jesus, quando ele saiu do deserto, o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho. Então assim começou o princípio de sinais de Jesus ali na Galileia. Então Jesus, ele operou muitos sinais de prodígio. Jesus ressuscitava mortos, Jesus dava vista aos cegos, Jesus purificava leprosos, Jesus curava lunático, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou a tempestade, Jesus multiplicou pães e peixes. Então muitos se alegraram e falaram assim: não é este o filho de Davi, não é este o Messias, o enviado de Deus? Então todos gostavam de ir até Jesus para ouvir a sua doutrina, a tua palavra. E ele tinha uma facilidade de reunir os povos, porque ele reunia os fariseus. Certa vez ele reuniu os fariseus, os escribas, os saduceus, os judeus e os gentios. Tudo quanto é tipo de pessoa Jesus reunia. Vinha pessoa de todos os lugares da terra para encontro de Jesus. Então Jesus, ele reunido ali com os seus discípulos e com o fariseu, ele começa a falar a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos, o pai de família. O pai simboliza Deus, e o filho mais novo simboliza os publicanos, que somos nós, os pecadores. E o filho mais velho simboliza os fariseus. Então ele começa a falar essa passagem. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse: Pai, me dá a parte que me pertence, porque eu quero experimentar este mundo. Aqui eu tenho tudo, mas está faltando uma coisa que para preencher aquilo que eu não tenho. Alguma coisa está faltando.
E ele não se sentia feliz na presença de Deus porque o pecado já estava tomando conta da vida daquele filho. E quando nós entramos no pecado, as coisas de Deus não fazem a vontade nossa. E aquele filho, o pai dele disse: meu filho, tenho certeza que você quer isso mesmo, aqui você não falta nada. Você está pedindo a parte da fazenda para mim. Mas o pai, ele deu a parte da fazenda. O pai simboliza Deus, porque o pai tinha certeza que um dia o seu filho ia voltar. Porque nós que estamos na igreja, sabemos que o mundo só tem perdição. Muitas pessoas que se encontram afastadas da igreja voltam para a presença de Deus. Então ele foi numa terra longínqua e distante. E seu pai, triste, abatido, porque seu filho tinha ido. E ele foi, levou um embornal cheio de moedas. Se fosse nos dias de hoje, era um cartão de crédito no limite de cartão de débito no limite de 500 ou 1 milhão, 2 milhões de reais. E ele começa a gastar dinheiro com meretrizes, com prostituta, com seus amigos. Aí, acho que não foi nem um mês, o dinheiro dele acabou. Porque Jesus fala nessa parábola e logo veio naquela cidade uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele começou a sentir fome. Então ele batia na porta dos seus amigos que ele tinha ajudado. E os amigos fecharam a porta na cara dele. Porque tem pessoas no mundo, entre aspas, que só interessam naquilo que você tem. Então é a hora que você sabe quem são os melhores amigos. A hora que você mais precisa dele, que você sabe quem que é os melhores amigos. E aquele filho foi triste, abatido. E um homem fazendeiro, que tinha uma fazenda de porcos, pediu para que ele apacentasse porcos, para ele trabalhar de apacentar porcos. Ele foi. E ele ali ele apacentando aqueles porcos, ele via aqueles porcos comida, aquelas alfarrobas ou aquela lavagem que os porcos comiam. Aquelas alfarrobas simbolizam o pecado. Às vezes você está na presença de Deus, você está longe da presença de Deus, melhor dizendo. Aí você deseja ir para a presença de Deus, você deseja voltar para comer aquelas bolotas, aquelas alfarrobas. Mas ele disse: eu hoje mesmo eu vou levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi para meu pai: pai, pequei contra o céu perante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos seus trabalhadores. E ele foi, e certo dia o seu pai estava na porta da fazenda, na beira da porteira, e avistou seu filho, e falou para um dos seus criados: aquele lá é meu filho, porque ele veio ao encontro, veio ao retorno de mim, porque o pai, que é Jesus, ele conhece o caminho do filho. O bom pastor conhece o passo das suas ovelhas. E aquele servo disse: não, aquele lá não é o seu filho, porque esse é daqui barbeado, limpo, cheiroso, calçado, bem vestido. E aquele teu filho vem barbudo, descalço, sujo, fedido, com a roupa rasgada. Esse não é seu filho. E o pai disse: não, esse é meu filho. E o pai disse a um dos seus... O pai chegou no seu filho, o abraçou, o beijou. Ele disse: trazer a melhor sandália, trazer a sandália nos pés. Sandália significa aqueles lugares que ele passou, ele já não passou mais, não ia passar mais. Trazer um anel, porque
Deus estava fazendo uma aliança com seu filho. O anel significa aliança. Trazer um bezerro cevado, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Ele trouxe, fizeram um bezerro cevado para seu filho. Então o seu irmão mais velho no campo, apacentando ovelhas, apacentando animais, e chega e fala: que alvoroço é esse aí? Não, que seu irmão chegou, seu pai trouxe, ele recebeu são e salvo. E ele murmurou contra seu pai, disse: pai, nunca pequei contra o Senhor, nunca transgredi um mandamento do Senhor, e o Senhor recebe este teu irmão são e salvo. Ele que desperdiçou o seu dinheiro com putas, com meretrizes, agora o Senhor recebe ele são e salvo. Mas sabe de uma coisa? Porque Jesus, ele veio para os doentes. O são não necessita de médico. E aquele fariseu que era o irmão daquele publicano, que não entrava no reino dos céus, nossa, já estava na presença de Deus, mas não sabia, não sabia agradecer pela regalia que tinha dentro de casa. Tudo que o pai tinha era daquele filho, ele podia aproveitar. Nunca, o filho mais velho fala: nunca transgredi um mandamento do Senhor, nem que sequer me deu um cabrito cevado para me alegrar com meus amigos. Mas sabe de uma coisa? Aquele pai disse: alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, foi perdido e foi achado. Você que um dia foi perdido, hoje foi achado. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele filho achava que por ele obedecer os mandamentos do pai, por ele ter obra, ele achava que ele ia ser salvo. Mas não é pelas obras, a salvação não é pelas obras. E aquele irmão reconheceu que precisava do pai, que precisava de Jesus. E ele abraçou seu pai, alegrou, e o seu pai recebeu o são e salvo. Nós temos que buscar a Jesus agora. Você que está distante da presença, afastado, desviado, volta para os caminhos de Jesus. Porque este pai, ele quer te perdoar seus pecados. Ele quer sarar sua ferida. Às vezes você acha que não tem solução, você fala, olha assim: Senhor, eu já pequei tanto contra o Senhor não quer me receber. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele veio para os doentes. O são não necessita de médico. Porque o são eles acham que já está salvo, o são eles acham que não precisa de Jesus, que é o médico dos médicos. Volta para Jesus enquanto é tempo. Porque o amanhã não vos pertence, o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Se humilhe para Jesus, busque a face dele, enquanto você pode achar. Faça igual esse filho pródigo, volte quanto tempo, não deseje alimentar daquelas alfarrobas, daquelas bolotas, daquela lavagem. Mas vá ao encontro do seu pai, ele não vai receber você nem como um jornaleiro, mas sim como filho, porque Deus nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Volte agora para Jesus enquanto há tempo. Às vezes você me pergunta: mas eu não libertei do cigarro, eu não libertei da bebida, eu não libertei disso, daquilo. Mas Jesus veio buscar um povo
que não está preparado. Pedro, quando ele foi encontrar Jesus, ele não estava preparado. Pedro teve que andar 3 anos com Jesus para Jesus preparar ele. Vinde como estás, e quem liberta você, nós, aos poucos é Jesus. Quando eu fui para Jesus, não estava liberto do cigarro, não. Mas eu fui. Jesus me libertou de muitas coisas. Mas eu estou aí firme para a glória de Deus, não porque eu mereço a salvação, porque a salvação é a favor imerecível, mas que vocês venham ouvir essa palavra. Nós não devemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes dessa palavra. E nós não venhamos dar uma de irmão mais velho. Amém? Que nós venhamos receber o nosso irmão na nossa casa, na casa do Senhor, melhor dizendo, na presença do Senhor, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Salmo 133 está como é bom, como é suave que os irmãos vivem em união. A Bíblia fala que quando uma alma se converte, os anjos fazem festa. Nós temos que fazer festa, alegrar também nossas almas, para que quando uma alma se converter. Tá aí essas palavras, que mais Espírito de Deus faz em cada coração, em nome de Jesus.